Olá, o Araraquara.com recebe aqui no Jornal Tribuna a visita do professor Reinaldo Polito, que conversa com a gente sobre um assunto básico e fundamental: comunicação. Há alguns dias da gente mudar de ano, todo mundo faz seus balanços de erros e acertos e todo mundo também prepara suas metas. Comprar uma casa, casar, trocar de emprego, ingressar no mercado profissional para quem está se formando. E a comunicação no século XXI é uma ferramenta poderosa para o bem ou para o mal. Não é, Polito? É um prazer estar com você aqui. E você tem razão. As pessoas começam a fazer os seus planos e, principalmente, planos para melhorar a sua vida durante o ano. E a comunicação normalmente está incluída. Eu tenho um estudo lá na minha escola com os motivos pelos quais as pessoas nos procuram. E o desenvolvimento da carreira é sempre o grande motivo. Tanto que o curso, nós temos 3 cursos regulares durante o ano. E o primeiro curso, esse que começa no princípio do ano, é aquele que tem mais procura exatamente por causa disso. Sentem que se não tiverem uma boa comunicação, não vão conseguir desenvolver na sua carreira. Agora, nós estamos no século XXI. Quais os principais erros ou as principais falhas que a humanidade comete ainda, em tempos de tanta tecnologia e modernidade, na hora de se comunicar com eficiência? Normalmente as pessoas não sabem avaliar bem o tipo de ouvinte com quem estão falando. Elas falam como se a mensagem pudesse sair da sua cabeça e chegar na cabeça do outro exatamente da mesma maneira. E isso não acontece. Quem fala tem a sua cultura, tem a sua experiência, tem a sua formação, tem o seu preconceito, tem as suas aspirações. E quando essa mensagem chega na cabeça do ouvinte, vai encontrar ali uma realidade diferente, uma outra formação e uma outra experiência. E quando a mensagem de quem fala se encontra com a mensagem de quem ouve, há uma formação de uma terceira mensagem. Então, normalmente não é aquilo que a pessoa fala, não é aquilo que o outro ouve, mas sim aquilo que é construído a partir do encontro dessas duas experiências. E é muito difícil as pessoas entenderem isso. Por isso que existe tanto isso. Não foi isso que eu disse, você não entendeu aquilo que eu falei. Foi exatamente o que ele disse e exatamente o que o outro entendeu, só que a partir da realidade de cada um. E é interessante observar que isso vale, eu imagino, para qualquer instância de relacionamento, né? Bom, se nós começarmos a fazer uma análise, você estava falando do jornalista que acabou de se formar. Ele provavelmente, quando terminou o seu curso, teve que fazer a apresentação do seu trabalho, o TCC. E se não for feita uma boa apresentação, a nota pode ser rebaixada, pode não ter uma boa avaliação. Depois que sai da faculdade, terminei a faculdade, finalmente, aí é que começa o grande trabalho daquele que estudou, porque ele tem que encontrar o seu emprego, a sua porta de abertura para o mercado de trabalho. Então ele tem que participar de entrevistas, dinâmicas de grupo, e vai depender da comunicação novamente. Ele ingressa na carreira profissional. À medida que vai subindo, ele passa para a supervisão, para a gerência, para a diretoria. Quanto mais ele sobe, menos ele depende do conhecimento técnico, daquilo que aprendeu na faculdade, e mais depende da comunicação, porque aí ele tem que participar de reuniões, ele tem que fazer apresentação de projetos, ele tem que apresentar propostas, participar de negociações, e se não tiver uma boa comunicação, a carreira é interrompida e pode até perder aquilo que conquistou. Agora, um erro também que as pessoas costumam cometer é de considerar que essa habilidade na comunicação, ela é só para determinados profissionais, não é, né? Não, e aqueles que pensam assim, acabam tendo problema, porque você que está me ouvindo agora, você está condenado a falar bem, porque se não falar bem, a sua carreira profissional vai ter problema. Hoje, a empresa não depende de uma pessoa só para divulgar os seus produtos, para divulgar as suas ideias. Todas as pessoas estão envolvidas. Então, a empresa hoje, quando vai recrutar alguém, quer alguém que tenha habilidade de comunicação. Porque se ele não falar bem, ele não vai representar bem a empresa também. E a gente pode anotar também que há relacionamentos afetivos, familiares e de amizade que ficam truncados, às vezes se desgastam por falhas na comunicação. Eu tenho percebido o seguinte, algumas pessoas me procuram dizendo que sofrem muito por causa da comunicação. Alguns não conseguem dormir porque sentem que tem que fazer uma apresentação no dia seguinte. Aquele que acaba terceirizando, ele manda um outro para o lugar dele, acaba não assumindo a responsabilidade.
Embora ele consiga se safar em determinadas circunstâncias, sofre muito com isso, passa a ser uma pessoa infeliz. E aquele que tem problema de comunicação, normalmente ele fica destemperado. Então, como ele acha que está sempre sendo atacado, que as pessoas estão censurando, que estão criticando o comportamento dele, reage emocionalmente. E isso no ambiente familiar é terrível. Aquele que fala bem, que se comunica bem, fica mais tolerante, ele passa a ser mais participativo com as pessoas da família e com seus amigos, ele acaba entendendo melhor o outro lado. Por exemplo, numa conversa, ele deixa o outro falar, faz perguntas interessantes e sai dessa conversa como um grande papo, aquele que sabe conversar bem, quando na verdade ele soube ouvir bem, mas para isso é preciso ter boa comunicação. Gostaria que você comentasse aqui com o nosso internauta também as variáveis da comunicação, que normalmente as pessoas remetem comunicação ao conversar, ao falar e ouvir, mas a gente se comunica por e-mail, a gente se comunica de várias formas, até por mímica. Queria que você comentasse um pouquinho essas variáveis da comunicação. Bom, a comunicação é um conjunto todo. É preciso observar a comunicação sempre de uma forma bastante ampla. Você falou no e-mail. Algumas pessoas ainda não aprenderam a escrever e-mails. Às vezes escrevem vulgaridades imaginando que aquilo ali fica restrito. Ele está passando esse e-mail para uma pessoa, mas corre o risco de que outras pessoas possam ler aquilo também. Frases truncadas, erros gramaticais, e o conselho que eu tenho dado é sempre esse: escreva um e-mail. Se você tiver o cuidado de ler pelo menos uma vez aquilo que você escreveu, vai eliminar uma série de defeitos, de incorreções que seriam cometidas, porque aquele que está avaliando, aquele que está lendo o e-mail, ele faz uma avaliação da sua formação, do seu preparo, da sua educação, a partir do que você escreveu. E se não escreveu bem, evidentemente que não teve boa formação. E mais um recadinho para quem escreve e-mail: curtinhos. Não transforme o seu e-mail num romance. As pessoas não têm tempo, não têm paciência. Então, se você escreve muito, as pessoas não vão ler, deixam do lado e a sua comunicação não chega. Então, um bom exercício é esse. Você escreveu um e-mail com 350 toques, faça um exercício, reduza para 150, para 50. Quando você chegar em 20, 30 toques, veja se o assunto conseguiu chegar. Se chegar, essa é a medida certa. Agora, Polito, voltando um pouquinho para a questão profissional. Por que a comunicação se tornou, então, a menina dos olhos de qualquer sistema organizacional? Desde a entrevista seletiva até os processos de aprovação interna e também de promoção e de galgar postos na carreira. Por que a comunicação ficou assim, se tornou essa ferramenta menina dos olhos? Você sabe que não era assim. Houve uma época que era muito comum as pessoas dizendo o seguinte: essa história de falar em público, de fazer apresentações, isso é coisa de gente metida, isso é coisa de gente vaidosa, é coisa de gente que quer aparecer. Nada mais errôneo. Principalmente com a vinda das empresas multinacionais, especialmente as americanas, que sempre deram muito valor para a comunicação, as empresas perceberam, elas aprenderam que a comunicação eficiente faz com que a pessoa seja mais objetiva, seja mais assertiva, seja mais persuasiva, e isso é sinônimo de dinheiro. Então, quanto mais eficiente a comunicação, mais a empresa vai se beneficiar. E se beneficiando, ganha a empresa e ganha o seu funcionário também.